Eu gostaria de conversar, então, nessa manhã com vocês, sobre algumas parábolas que estão no livro de Mateus, dos versículos 24 e 25, que vão falar sobre a volta de Jesus. E realmente nós precisamos entender, né, que Jesus, ele veio em carne, habitou no nosso meio, morreu e prometeu que irá voltar para nos buscar. Amém? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre como é imprescindível que nós não tenhamos apenas essa informação de que Jesus Cristo vai voltar, mas que nós realmente possamos fazer da volta de Jesus uma expectativa em nós todos os dias. Amém? Antes de nós continuarmos, eu vou fazer uma pergunta. Todos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Sim, todos creem que Jesus Cristo vai voltar. Então, amém. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo, abrissem comigo o livro de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 ao 35 e depois do versículo 41. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, e era forasteiro e me hospedaste. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É forte essa passagem, mas realmente não sou eu que estou dizendo, não é algum outro pastor que está falando, mas isso está escrito na Bíblia. E tudo que está escrito na palavra do Senhor irá se cumprir. Então, isso irá se cumprir. E nós realmente, no dia que isso vier a acontecer, nós seremos sim separados. Nós seremos separados as ovelhas e os cabritos. Nós seremos separados como ovelhas, porque nós obedecemos a voz do nosso pastor. Cabrito não escuta a voz do pastor, mas a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor e todo o comando que ele dá. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo também em 1 Coríntios 15, 19. Hoje eu vou ler alguns versículos aqui. Gostaria que vocês, então, prestassem bem a atenção naquilo que nós vamos falar nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou ler de novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida que vivemos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui, meus queridos, nós precisamos entender que Jesus veio, como eu já falei, ele ressuscitou e ele prometeu que irá voltar para nos buscar, para que nós possamos viver com ele numa eternidade. Então, realmente, nós precisamos entender que a volta de Jesus, ela é um acontecimento importantíssimo para nós, que temos a ele como único Senhor e Salvador. Ele prometeu que ele virá para nos buscar.
E isso deve ser mais do que uma informação que nós temos. Porque nós podemos, uma informação, ela passa, nós temos tanta informação disponível para nós. E ela pode ser uma informação que simplesmente passe. E você ter a informação de que Cristo Jesus vai voltar, não resolve o nosso problema enquanto filhos de Deus. Nós precisamos entender que a gente precisa gerar essa expectação com a vinda dele. Nós precisamos entender que isso tem que ser o nosso propulsor todas as manhãs. Porque quando nós entendermos que Jesus vai voltar para nos buscar, e tudo que nós vivemos aqui hoje é tão pequeno, perto da eternidade que nós passaremos com Ele, nós começaremos a entender que tem atitudes que nós precisamos mudar na nossa vida. Há coisas que nós realmente precisamos mudar, porque isso é que vai nos impulsionar a viver a volta do nosso Senhor Jesus. Então, Mateus, no capítulo 24 e no capítulo 25, traz muitas parábolas que falam sobre a escatologia, que é o estudo das coisas vindouras. E ali, então, realmente está dizendo que Jesus vai voltar. E, como eu já perguntei aqui, então, ninguém tem dúvida, e se então ninguém tem dúvida que isso também é imprescindível, nós precisamos crer na volta de Jesus, e nós precisamos entender que, para essa volta, a pergunta é: estás preparado? Você está preparado para essa volta do Senhor Jesus? E nós vamos aqui ler algumas coisas que o Senhor Jesus, Ele tem nos instruído para que então nós possamos estar preparados para a sua volta. Né? Nós precisamos ter um anseio pela volta de Jesus. Nós cantamos uma música aqui na igreja que fala, né, que o olhar que a gente quer ver o amanhecer. Então, nós precisamos entender que quando nós buscarmos a Ele, entendendo que Ele vai voltar e que nós temos que estar preparados todas as manhãs com isso, nós realmente vamos ter uma visão da nossa vida diferente do que nós temos agora. Porque tudo que nós construímos aqui, nós iremos colher na eternidade. Nós precisamos entender que nós somos apenas peregrinos nessa terra. E que isso é uma breve passagem de tempo. Mas nós iremos viver a volta de Jesus. E eu gostaria, então, que você pudesse ler comigo em Mateus, capítulo 24, no versículo 23. 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da construção do século? Aí nós vamos lá para o 36 agora, ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus queridos, nós podemos ler aqui, nesses dois versículos, nessas duas passagens que eu li, que ninguém sabe o dia da volta do Senhor Jesus. Ninguém sabe quando Ele vai voltar. E por isso nós precisamos, então, nos preparar. Existem hoje, né, eu até esqueci de comentar aqui, que o Senhor tem falado comigo a respeito disso. O Senhor realmente tem falado comigo sobre uma igreja que Ele quer vir buscar, que é uma igreja que não está pronta para a sua volta.
Eu acho que todos vão concordar comigo que com todos os acontecimentos do mundo, a gente já pensou, Jesus, volta logo, porque está difícil. Só que na palavra diz que nós também podemos apressar a volta de Jesus. Assim como nós também podemos atrasar a sua volta. E talvez hoje o Senhor ainda não voltou, porque a sua igreja não está preparada. Todos os pastores sérios que nós conhecemos, e eu vou dizer aqui, abrir um adendo para você, todas as ministrações que vocês têm ouvido, não é que não preste, escute a pregação, mas veja bem o fruto que aquela pessoa que está compartilhando com você tem vivido. Porque não importa muito o que a pessoa está falando. Nós precisamos ver se aquilo que a pessoa está falando, ele vive ou ela vive na sua vida. Então, o Senhor, Ele tem realmente nos instruído, Deus tem despertado, Ele quer despertar a sua noiva para o tempo da sua volta. Ele está querendo nos despertar para que a gente possa, então, desejar ansiosamente a sua volta. Só que para isso acontecer, nós precisamos ser uma noiva preparada. Não uma noiva imatura, uma noiva preocupada e fechada em si mesmo. Não uma noiva que se preocupa apenas com o seu adorno exterior, o adorno de lugares imensos, adorno de quem tem o melhor ou o maior lustre, ou quem tem o maior número. Não é isso. O Senhor quer uma noiva preparada. Uma noiva que tem voltado o seu coração para a sua volta. Esse é o maior objetivo de hoje, nós sermos cristãos. É nós entregarmos a nossa vida a Jesus, para que nós possamos sim ser transformados na terra, que a nossa vida mude, as nossas circunstâncias mudem, os milagres aconteçam, mas para que nós possamos entrar no Santo dos Santos, para que nós possamos entrar no céu e participar das bodas do Cordeiro. Esse é o nosso objetivo, a volta de Jesus. E nessa manhã, eu queria perguntar para você, você está preparado para esse momento? Porque nós precisamos saber que não serão todos que estão frequentando igreja, frequentando cultos, frequentando conferências, que serão chamados de ovelhas. E hoje, talvez, o Senhor queira nos chamar mais uma vez para isso, para falar, presta atenção, estou voltando. Os acontecimentos que estão por aí, nós não podemos simplesmente fechar os olhos e deixar passar, como se, tudo bem, isso vai se resolver. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Há muitas linhas teológicas, né, que falam sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Alguns dizem que, esses sim são os sinais do fim dos tempos. Outros dizem, isso que está acontecendo não tem nada a ver com aquilo que está escrito na palavra. E sabe, eu decidi ficar num lugar que o meu pastor Luciano Subirá me ensinou há muito tempo atrás. Ao invés de ficar procurando o que quais são as coisas que estão acontecendo, deixa eu ver, eu preciso estar pronto para esse dia. Porque eu saber qual teoria está certa e qual teoria não está certa, não assegura o meu lugar no céu. Agora, eu me preparar para a sua volta, isso sim. Então, realmente, ao invés de ficarmos analisando, nós precisamos estar preparados. Não importa se a volta de Jesus for amanhã ou daqui 10 anos, nós estaremos preparados. E talvez nós não sabemos o que vai ser da nossa vida no dia de amanhã. Nós não sabemos se nós estaremos aqui. Então, nós precisamos estar preparados todos os dias, porque você não sabe quando o Senhor vai te chamar. E uma das coisas realmente que nós precisamos entender é que para estar preparado para essa volta de Jesus, nós precisamos ansiar esse dia. Nós precisamos viver
para esse dia. Nós realmente precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vida aqui, ela não é a totalidade do que nós viveremos. A nossa vida aqui não diz respeito só ao hoje. A nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, vai refletir no nosso futuro. E por isso a gente realmente precisa ter essa expectativa com a volta de Jesus. Porque quando nós temos essa expectativa, a nossa visão de mundo muda. Nós começamos a entender que nós precisamos converter o nosso coração para Ele, porque nós vamos nos preparar para esse evento futuro. E isso tem que gerar em nós uma profunda introspecção, se estamos preparados ou não para esse momento. Sabe, ali como diz no dia ali que eu acabei de ler de Noé, eles viviam a sua vida normalmente, e assim também, né? Somos nós. Nós não vamos parar a nossa vida, nós vamos continuar vivendo a nossa vida cotidiana, normal, mas a volta de Jesus tem que ser um anseio no nosso coração. Agora eu fico pensando, Noé, ele ficou 100 anos construindo a arca. Imagina quantas tirações de sarro ele e a sua família não passaram. Quantas vezes eles não foram ridicularizados, gente, 100 anos. Nós nem vivemos isso. Às vezes você está esperando um ano alguma coisa acontecer e não acontece e você já desanima. E Noé perseverou os 100 anos até que o dilúvio viesse. Nenhum dia ele desistiu ou ele duvidou da palavra que Deus tinha lhe dado. E assim também nós precisamos entender que nós podemos viver a nossa vida normalmente, mas temos que nos perguntar, estou preparado para isso? Eu tenho ansiado esse momento, eu tenho ansiado o retorno de Jesus, como se fosse a coisa mais preciosa da minha vida. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que há coisas que a gente não precisa lutar. Porque quando nós não entendemos que o nosso propósito nessa vida é para um propósito maior e eterno, algumas coisas que nos são pedidas enquanto filhos de Deus, alguns posicionamentos, eles se tornam difíceis de cumprir. Mas quando nós entendemos que tudo que nós estamos colhendo aqui, nós vamos plantando aqui, nós vamos colher no céu, é fácil de você, quando você for falar algo que sai da sua boca, uma palavra torpe, você se segurar. É mais fácil quando você fala assim, eu estou me preparando para a volta do meu noivo, então eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, eu não vou tomar partido nisso daqui, mas eu vou orar, eu vou me posicionar como o Senhor me pede. Então, realmente, a pergunta é, se o Senhor vem amanhã, você está preparado? Você está ansiando esse retorno dele? Uma outra coisa que nós precisamos entender, que para a volta de Jesus acontecer, nós precisamos ter arrependimento. Nós precisamos ter um coração humilde e quebrantado, para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer que nós precisamos que o Espírito Santo venha e nos molde. Para isso, eu gostaria que vocês lessem comigo, então, no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, do 6 ao 9. Nós vamos ler a parábola da figueira estéril. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que é que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao seu redor.
e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então aqui, olha, nós podemos ver que há um constante clamor do Espírito Santo para que nós, a sua noiva, nos arrependamos. Porque aqui, olha só, e para que nós voltemos a dar frutos, voltemos a praticar as nossas práticas espirituais que nos foram ensinadas. Veja bem, nessa parábola, o senhor da vinha vinha lá e falava, ó, há 3 anos seguidos eu venho aqui. E essa figueira não dá fruto, ela não muda os seus status. Ou seja, ela não cumpria o propósito para qual ela fora criada. Quando a figueira ela tinha que dar fruto, o fruto serve para o quê? Para alimento, para alimentar aos outros. Então, ela não estava cumprindo o propósito para o qual ela fora criada. Mas aí, o Senhor pediu para o seu senhor, o viticultor, pediu, dá mais um tempo. Então, entrou um período de graça e oportunidade estendida. Mas seria por um tempo limitado. Ali diz que era 1 ano. Né? Ao escavar, então o que fala ali? Eu não entendo muito desse negócio de terra, mas eu acredito que escavando ao seu redor, colocando ali o fertilizante, né? O adubo, certo? A água entraria com maior facilidade e conseguiria então atingir as raízes dessa figueira para que ela então pudesse mudar o seu status e dar os frutos. E assim eu posso fazer uma analogia com a nossa vida. Porque se ela não desse fruto, ela seria cortada. E assim também somos nós. A água é a figura do Espírito Santo, que o Senhor nos concedeu como nosso auxiliador, como nosso consolador nesses dias. E quando nós realmente abrimos o nosso coração para que nós possamos ser moldados pelo Espírito Santo, quando nós permitimos que o nosso status mude, nós então produziremos os frutos dos quais nós fomos chamados para fazer. E sabe, queridos, isso vai acontecer. Mais uma vez, não sou eu que estou falando, está na palavra. E mais uma parábola está dizendo que há um tempo determinado para que nós possamos mudar o nosso status. O Senhor nos chamou, assim como essa figueira, para dar o quê? Alimento para os outros. O Senhor te chamou para cuidar de vidas. O Senhor te chamou para ser a esperança para aquele que não tem. E talvez você esteja falando assim, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado. Aqui nós estamos falando, há um tempo onde a graça do Senhor está sendo estendida a nós. Então, realmente, nós precisamos ter arrependimento para que o Espírito Santo entre em nossas vidas e mude o nosso status. Só que nós precisamos realmente quebrar o nosso orgulho para nos arrependermos. Nós realmente precisamos entender que, às vezes, o nosso posicionamento é sim, nós estamos sendo como essa figueira e não estamos querendo viver para o propósito que Deus nos chamou. Eu lembro que alguns anos atrás, quando Deus começou a falar conosco sobre uma mudança, sobre um período de transição, a primeira coisa que eu fiz foi fechar o meu coração para isso. Falava, eu não quero sair aqui da minha zona de conforto. Eu não quero sair desse lugar. Eu já paguei tantas coisas aqui. Já vivi algumas coisas aqui que me trouxeram para esse lugar. Já está bom. Só que um dia o Senhor falou comigo sobre isso, sobre frutos de arrependimento. E eu precisei chorar na presença do Senhor e me arrepender, porque eu não queria, eu fechava o meu coração, os meus ouvidos para ouvir o que Deus tinha para mim.
Ah, se eu soubesse o que eu estou vivendo hoje, talvez eu tivesse escutado antes. Talvez eu tivesse vindo antes. Mas o meu coração estava ali, né, fechadinho. Então, realmente, nós precisamos nos arrepender disso. Às vezes a gente não percebe que a nossa vida ela é tão pequena e tudo que o Senhor nos chamou para fazer é tão maior. Nós precisamos, então, ter arrependimento para estarmos preparados. Outra coisa que o Senhor realmente nos chama, né, é para que nós, então, a gente dê fruto. Eu gostaria de ler bem rapidinho, é um texto grande, mas eu vou ler aqui em Mateus 25, no capítulo 25, versículo 14 ao 30, que é a parábola do servo fiel e do servo preguiçoso. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e então foi ajustar conta com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos. Ele entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos e eis aqui os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui estão os outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem se lhe terá tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, veja só, o Senhor nos confiou talentos. E ali, nessa mensagem que eu acabei de ler, diz assim: Ele confiou a cada um segundo a sua capacidade. Então, Deus vai dar para você aquilo que você tem capacidade para fazer. Muitas vezes nós olhamos para a vida do outro e ficamos: mas eu só recebi 1, ele recebeu 5. Mas, às vezes, nós podemos nos portar igual esse servo preguiçoso: eu só recebi 1, então eu não vou fazer muita coisa, eu vou guardar esse 1. E o que o Senhor está querendo dizer é que Ele nos confiou para que nós fôssemos bons administradores. O Senhor deu a cada um de nós dons e habilidades para que pudéssemos, então, ser bons administradores. Nós podemos ter habilidades que nascemos com ela, né? E isso Deus quer que a gente dê fruto. Muitas vezes, a gente nasce com um dom, com uma habilidade que é nato na gente, não é? Eu até compartilhei aqui que quando eu fiz pedagogia, então eu trabalhava com crianças, né? E quando eu cheguei na faculdade de pedagogia, nós tínhamos que fazer cartazes para colocar na sala da educação infantil. E aí, assim, educação infantil é muito visual, não é? Então, a gente precisa fazer letras bonitas, coloridas.
E aí está uma habilidade que eu não tenho. Essa habilidade, assim, eu não nasci com ela de desenhar, de ter uma letra bonita, né? Fiz muita caligrafia na minha vida. Então, nem cobro dos meus filhos, nem cobrei, né? Porque nem cobrei. Porque a minha letra não era bonita. E aí, o meu senhor, meu marido, tem uma habilidade de desenhar e ter uma letra bonita. Quem fazia os meus cartazes? Ele. Né? Fez faculdade junto comigo de pedagogia. Enfim, mas Deus nos deu habilidades. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nascemos de novo, Ele nos dá dons. Eu gostaria, então, que nós pudéssemos ler lá 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 a 11, que fala assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Porém, isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A cada um, visando um fim proveitoso. Para um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Então, veja só. Aqui o Senhor está dizendo que Ele dá dons a cada um conforme lhe apraz, mas os dons são proveitosos. Então, se nós nascemos de novo e a gente sabe que nós temos um dom, esse dom é para beneficiar a todos aqueles que estão à nossa volta. Foi te dado um dom, mas o objetivo desse dom é a edificação do corpo. Se Ele te deu um dom, um chamado, em qualquer área para você servir, você não pode negligenciar isso. Você não pode, como diz na palavra, desprezar o dom que há em ti. Onde Deus te colocou, você deve permanecer dando fruto. Seja com a sua habilidade natural, seja com os teus dons espirituais, tudo você deve permanecer dando frutos. E tudo na palavra de Deus diz, fazei tudo para a glória de Deus. E tudo é tudo. Então nós realmente precisamos entender que a nossa vida não é para nos satisfazer. Mas a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. E quando nós entendemos isso, as nossas atitudes mudam. O nosso jeito de falar com os atendentes do mercado, o nosso jeito de falar com qualquer pessoa muda, porque às vezes uma pessoa só precisa de um sorriso num dia que ela está passando uma tristeza. Às vezes uma pessoa só precisa do teu abraço quando está se sentindo só. E para isso, então, Deus nos chamou. E nós realmente precisamos fazer tudo para a glória de Deus. E tudo, é no nosso trabalho, é na onde a gente estuda, é no trânsito. Tudo é tudo.
Então, realmente, nós precisamos entender que nós temos um dom, nós temos habilidade, e isso é para a edificação de todos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então, o Senhor aqui está dizendo que nós seremos o quê? Enriquecidos, para que nós possamos ser generosos um para com os outros. Tudo que nós recebemos não deve parar em nós. Nós realmente precisamos ser um canal onde nós recebemos e damos, recebemos e damos. E isso tem que ser um canal contínuo. Mas se eu guardo para mim os dons, as habilidades, os recursos que Deus tem me dado, provavelmente eu não vou dar fruto. E o Senhor realmente tem falado que todos os dons são úteis para que juntos possamos trabalhar para servir a Deus e uns aos outros. Amém? Nós realmente precisamos, então, entender que para nós estarmos preparados para essa volta, nós precisamos de um conjunto. E mais uma coisa que nós realmente precisamos entender é que nós precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Fale para você assim: eu preciso ser responsável por mim mesmo. Muitas vezes nós colocamos no outro a responsabilidade de orar. Às vezes nós colocamos no outro uma responsabilidade que é nossa em primeiro lugar. Eu não estou falando aqui contra, um discipulador, um facilitador de GC, mas em primeiro lugar nós devemos ser responsáveis por nós mesmos. Porque agora eu gostaria então que você abrisse comigo novamente em Mateus 25, do 1 ao 13. Aqui nós vamos ler a parábola das 10 virgens. Essa parábola ela é tão rica, mas ela está falando especificamente sobre a volta do noivo. Então vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e às vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, veja bem, aqui as 10 virgens estavam esperando quem? O noivo. E quem nessa face da terra espera a vinda do noivo? A sua igreja. Somos nós que estamos esperando a vinda do nosso noivo. Então, aqui nós vamos fazer uma analogia com as nossas vidas. Vejam bem, todas as virgens, diz aqui que todas estavam aguardando a vinda do noivo. E todas levaram lâmpada acesa. Mas nem todas levaram azeite a mais. Então, veja bem,
ali fala que algumas escolheram ter o bom senso de levar óleo a mais. Veja só aqui, mais uma parábola. O Senhor está nos avisando sobre a sua volta, que vai ser quando ninguém sabe. E por isso nós temos que estar preparados. E mais, diz assim, que quando as 5 prudentes entraram, o que aconteceu? A porta se fechou. Então, isso quer dizer que a porta não ficará aberta muito tempo. Então, o Senhor está nos dando um aviso. O tempo está findando. E nós precisamos estar preparados. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e no 23, fala assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja bem, todas sabiam que o noivo ia voltar, sim ou não? Todas sabiam que o noivo ia voltar. Porém, o Senhor, o seu noivo, só conhecia as prudentes. Por que que ele não conhecia as outras? O que será? O que de diferente aconteceu? Nós podemos perceber que nada diferente aconteceu com elas. Elas estavam no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa. Só que aquelas que achavam que se conheciam o noivo, não o conhecia. Por quê? Porque a gente só conhece alguém quando? Na intimidade. Nós só conhecemos, nós só geramos intimidade com alguém quando nós o buscamos. Quando nós temos tempo com ele. E nós precisamos entender que quem são essas noivas que falavam assim: mas Senhor, Senhor, expeli demônios. Quem são? Quem são as virgens? As noivas não, perdão. As virgens. Quem são? Ninguém sabe. Somos nós. Obrigada, irmão. Somos nós que estamos sentados nos bancos das igrejas, que vamos de conferência a conferência, que vamos buscar um Xuxa da Calamataias para realmente estamos aqui. Somos nós, mas se nós não buscarmos no Senhor o caráter que nos é colocado através da vida do Espírito Santo, que é gerada na nossa intimidade com Deus, nós não seremos conhecidos dele. Todas adormeceram. Todas. E nós precisamos entender que só o frequentar, só o conhecer, dizer que conhecemos, não vai garantir a nossa salvação. Nós, como igreja, podemos oferecer para vocês todos os dias, de segunda a segunda, coisas aqui, eventos. E nós precisamos fazer muita coisa, mas isso não vai garantir que você esteja preparado para o dia da volta de Jesus. Se você não for responsável por você mesmo, se você realmente não entender que você tem que ser prudente e perseverar. Nós vemos aqui que todas elas cansaram de esperar o noivo. O noivo se demorou. E elas cansaram. E o cansaço veio. E isso quer dizer, queridos, que o cansaço, as adversidades, são comuns a todos nós. Aqui não diz na Bíblia que as adversidades e o cansaço só vai vir para aquelas que estavam preparadas, para aquelas que tinham mais azeite ou não. Veio para todos, porque isso é comum da nossa vida. É comum do nosso dia a dia. E o cansaço, ele vem, o desânimo vem para quem está com a lâmpada acesa, para quem está com a lâmpada apagada. Agora, isso não é uma desculpa para nós negligenciarmos o nosso tempo com Deus.
Isso não é desculpa para nós priorizarmos tudo que está escrito na palavra dele que nós temos que fazer. Muitas vezes nós buscamos a Deus porque nós estamos com um problema, porque nós estamos com uma dificuldade, nós queremos uma intervenção do Senhor. Aí a gente vem na semana de oração, a gente jejua, a gente faz... Quando a resolução do problema vem, a gente dá uma descansada. Deveria ser ao contrário, porque a hora que o Senhor faz por nós, é aí que nós deveríamos ser gratos e o buscar ainda mais. Mas quantas vezes o cansaço, isso realmente nos leva para longe desse lugar de busca. Veja bem, aqui nessa parábola diz que todas estavam com a lâmpada acesa. Sabe por quê, irmãos? Porque começar com a lâmpada acesa é fácil. Queimar no início da nossa caminhada cristã é fácil. O difícil é permanecer com a nossa lâmpada acesa quando as circunstâncias vêm. O difícil é nós permanecermos com ela depois dos desgastes da vida. Mas nós precisamos entender que o que faz a nossa lâmpada ficar acesa, o que faz é a nossa busca. O óleo é o quê? O que o óleo representa? A nossa intimidade com Deus, a nossa busca no nosso secreto. Quando nós vamos lá buscar Ele, a nossa santificação, a nossa perseverança nas práticas espirituais. Quando nós não estamos vendo nada acontecer, é saber que no céu as coisas estão se movendo ao nosso favor. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos entender que é nós que vamos, é eu e você que somos responsáveis pelo nosso óleo. É nós que somos responsáveis pela nossa intimidade com Ele. Muitas vezes nós negociamos uma semana de jejum e oração porque estou cansado, porque é tarde. Negociamos uma vinda ao culto num domingo porque está chovendo, porque está frio. E o Senhor, a todo tempo, estende a mão para você. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai vir buscar uma noiva preparada. Ele não vai vir buscar uma noiva que só está preocupada com a sua aparência. Em Mateus 24:12, fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor, ele vai se esfriar se nós não formos prudentes. Se nós realmente não buscarmos estar com o nosso Senhor. Escolha, meu irmão, minha irmã, não ser a pessoa que começa queimando, mas não permanece queimando. Escolha ser essa pessoa que, apesar das circunstâncias, permanece com a sua lâmpada acesa, queimando. Eu sei que isso é uma palavra, às vezes, assim, de confronto, mas assim, eu vejo Deus quer preparar a sua igreja. E nós precisamos entender que toda vez que é nos trazido uma direção como essa, é Deus nos dando uma oportunidade estendida de nos prepararmos para o dia da sua volta. E que dia glorioso será, se nós entrarmos. Escolha ser prudente. Escolha ter o óleo sobrando, o óleo a mais para esse dia. E saiba, óleo não se empresta. Óleo não se empresta. Aquilo que eu gero no meu secreto, vai gerar para mim o meu óleo reserva para quando Jesus voltar. Eu não posso emprestar para o Sandro o óleo, porque senão vai faltar para ele e para mim. Então nós temos que ser prudentes para realmente permanecer queimando. Sabe, é na comunhão, no domingo, é que nós nos juntamos para incendiar algo que nós já estamos queimando durante a semana.
Muitas vezes nós chegamos na igreja, ou no culto, uma conferência, enfim, e nós falamos, nossa, hoje não estava muito bom, né, a palavra, o louvor não foi muito bom, mas sabe por quê? Porque, infelizmente, durante a semana, nós não tivemos óleo, nós não tivemos intimidade. Porque aí, se eu estou lá no meu secreto queimando, o Sandro está no secreto dele queimando, o Leandro está no secreto dele queimando, Giovana está no secreto dela queimando, a Aline, o Thiago, aqui, o Rodrigo, a Nath, se nós estamos todos queimando durante a semana, quando nós nos juntarmos, nós o quê? Incendiaremos. Então eu não posso emprestar para você o óleo, você não pode emprestar de ninguém. Então nós precisamos realmente entender que a ausência de azeite, ela revela um espírito de negligência e descuido. Nós precisamos entender que a primícia da nossa vida espiritual é a intimidade com o nosso Senhor. Para chegar nesse dia e Ele falar, entre, minha filha, eu te conheço, pode entrar. Não se preparar da forma correta para a volta de Jesus é a mesma coisa que rejeitá-lo. Ele nos deixou aqui para que nós nos preparemos para a sua vinda. E quando nós não fazemos isso, nós estamos realmente o rejeitando. Nós precisamos ter uma postura correta diante da volta do Senhor Jesus, ansiando por tudo isso. Nós precisamos gerar uma expectativa dentro de nós sobre isso. As nécias eram virgens, elas representam a religiosidade. Elas representam aquela pessoa que vive de aparência com o Senhor, mas que não deixa o seu caráter ser moldado. Que não deixa, porque, queridos, carisma, é muito fácil ter carisma. É muito fácil, qualquer um pode chegar aqui e pode falar, e pode isso, e lá no seu não ter secreto com Deus. Porque hoje a gente faz um curso de oratória, né? Você faz lá, sei lá, um coach sobre isso, não estou falando mal, e aí você consegue. Mas e o caráter? E a tua vida com Deus, como ela está? E é isso, nós precisamos querer ser como as prudentes, que buscam se preparar para esse dia. Eu já estou terminando, eu quero ler só mais um versículo. Pode vir os músicos. Eu gostaria já que você pudesse se colocar de pé. Vejam bem, em Mateus 24:13 fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, eu quero ler com vocês mais uma vez esses dois versículos. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos entender que a nossa vida nessa terra é passageira. E que nós temos uma eternidade nos esperando. Só que nós só entraremos nela se nós permanecermos. Se nós permanecermos, se nós ficarmos firmes até o fim. Olha, Jesus, Ele não vai se casar com uma menina. Jesus, Ele não vai voltar para buscar uma igreja imatura. Ele vai voltar para uma igreja preparada para a sua volta.